Teste de DNA confirma a paternidade de bebê perdido no tsunami. Um casal do Sri Lanka, que alegava ser os pais de um bebê encontrado após o tsunami que atingiu a Ásia em dezembro, obteve a confirmação do fato através de um exame de DNA. O menino, que ficou conhecido como Bebê 81 por ser o 81º sobrevivente a dar entrada no hospital em Kalmurai, era reivindicado por 9 casais diferentes. Algumas regiões do DNA são sequências curtas de bases nitrogenadas que se repetem no genoma e o número de repetições dessas regiões varia entre as pessoas. Existem procedimentos que permitem visualizar esta variabilidade, revelando padrões de fragmentos de DNA, que são uma impressão digital molecular. Não existem duas pessoas com o mesmo padrão de fragmentos, com exceção dos gêmeos monozigóticos. Metade dos fragmentos de DNA de uma pessoa é herdada de sua mãe e a outra metade de seu pai. Com base nos padrões de fragmentos de DNA representados abaixo, qual dos casais pode ser considerado como pais biológicos do bebê 81? Vamos primeiro conhecer dentro de nossas células e onde encontramos o DNA. Primeiro, nós somos seres eucariontes. Quer dizer que o nosso material nuclear está organizado, envolvido por uma membrana, a carioteca ou membrana nuclear. Dentro do núcleo, encontramos a cromatina, que é o conjunto de cromossomos formados pelo DNA, e estonas, que são proteínas. Cada pedaço deste DNA que contém informações genéticas para a síntese de proteínas são chamados de gen ou gene. A espécie humana tem 46 cromossomos, que ficam em pares. Cada par de cromossomos é chamado de cromossomo homólogo. O DNA lembra uma escada em espiral e é formado por duas cadeias helicoidais com milhões de nucleotídeos. Se compararmos com uma escada, no corrimão nós temos o açúcar, que no DNA é a desoxirribose e ácido fosfórico, e nos degraus seriam as bases nitrogenadas, que ficam unidas por pontes de hidrogênio. Cada indivíduo tem uma sequência de repetições de bases, que são únicas e herdadas dos pais. Todos nós recebemos metade da sequência do pai e a outra metade da mãe. Nosso DNA funciona como uma identidade genética, pois é único. Fingerprint em inglês quer dizer impressão digital. Este termo é empregado pois a carga genética que cada indivíduo carrega é única, e assim como a impressão digital, a análise de DNA permite que tenhamos um arquivo pessoal que é único e impossível de se encontrar repetido. Para os gêmeos idênticos, as diferenças são mínimas, mas elas existem. Para determinarmos o fingerprint, devemos extrair uma amostra de material genético, uma célula que possua DNA intacto. Pode ser amostra de sangue, pele ou saliva. Esta amostra precisa ser clonada. Para isso é utilizada a técnica do PCR. Esta técnica permite a multiplicação do DNA das partes que são utilizadas para a detecção do fingerprint. Com a amostra de DNA clonado, ele é corado e submetido à eletroforese. Esta técnica separa as partículas de acordo com sua massa e carga elétrica. O DNA tem carga negativa, portanto, tende a migrar para o polo positivo do sistema. Após a utilização desta técnica, teremos as bandas de repetições do indivíduo. Estas bandas de repetição devem apresentar metade de repetições do pai e a outra metade da mãe. Por isso, sempre utilizamos também amostras de parentes para termos com o que comparar a amostra em questão. Se no exercício mostra a sequência encontrada na criança e nos casais que se candidataram como pais, devemos comparar todas as sequências. Lembrando que todas as sequências encontradas na criança devem aparecer em um dos pais. Para facilitar a nossa visualização, vamos recortar e colocar as 3 sequências separadas. Na alternativa A,
Vamos destacar agora as sequências que encontramos nos pais. Veja que várias sequências que existem no bebê não existem em nenhum dos pais. Portanto, o casal A pode ser eliminado. Vamos fazer a mesma análise para os demais casais. Vemos que este casal também não apresenta as mesmas sequências do bebê. Portanto, pode ser eliminado como prováveis pais. Na alternativa C, já este casal apresenta todas as sequências que vemos no bebê, diferente dos demais. Portanto, eles podem ser considerados como pais do bebê 81. Vamos ver os próximos casais. Podemos ver que na alternativa D e na alternativa E existem várias sequências que tem no bebê e que não tem em nenhum dos prováveis pais. Portanto, podemos assinalar a alternativa C como a correta. E a questão está encerrada.